Mês de abril começou e com um novo mês também temos novas datas e novas comemorações na Igreja Católica. Em especial, em abril comemoramos vários santos da Igreja. Então, para você não perder nenhuma data e não ficar de fora de nenhuma celebração especial, fica até o final do vídeo para você saber quais santos comemoramos em abril. No dia 11 de abril, nós comemoramos o dia de Santa Gema Galgani. Santa Gema era a irmã mais velha entre 7 irmãos, mas logo na sua juventude, quando tinha 7 anos, já tinha perdido seu pai e sua mãe. Logo, Gema tinha que ser realmente aquela líder da família na sua adolescência. Entretanto, nessa época, a Gema ela tinha problemas de saúde sérios. Ela enfrentava doenças como a pneumonia e entre outras doenças respiratórias. E daí, certa vez, ao rezar a Santa Maria de Lacoque, aquela mesma que viu o Sagrado Coração, ela conseguiu obter a graça da cura. E daí, depois de obter essa graça da cura, ela tentou entrar em alguma ordem religiosa, só que ela não consegue por causa da sua saúde debilitada. E dessa forma ela morre também muito cedo e muito jovem. Mas um fato interessante de Santa Gema Galgani é a questão das chagas. Assim como o Padre Pio, Santa Gema também manifesta essas chagas de Cristo nela. Então vão aparecer as chagas tanto nas mãos quanto nos pés. Ela, Padre Pio e também Santa Catarina de Sena são um dos poucos santos que conseguiram ter, que tiveram a graça de ter essas chagas como um sinal de Deus e um sinal de Cristo neles. E no dia 16 de abril comemoramos o dia de Santa Bernadette. Essa pequena jovem que morava na França, quando foi buscar lenha ali, ela viu uma senhora vestida de branco. E ela, curiosa, entrou ali na gruta que essa senhora estava, na gruta de Marcebel. E daí a história a gente já conhece, né? As aparições de Nossa Senhora de Lourdes, na qual apareceu mais de 18 vezes ali a Bernadette. E uma dessas aparições foi muito marcante porque foi o milagre da água, né? Nossa Senhora fala para Bernadette cavar ali aquela lama que estava na gruta que ela obteria água. E ela começou a cavar naquela lama. Quando ela menos esperava, a água jorrou. E essa água jorra até hoje dentro da gruta de Marcebel. Fato interessante, depois disso, depois dessas aparições, ela entra, em uma ordem religiosa para também fugir um pouco dessa curiosidade que o mundo inteiro teve nesta época, no século XIX. Então o mundo queria entender, queria ir atrás dela, então daí ela se refugia dentro de um convento, de uma ordem religiosa. E daí um fato interessante, quando ela morre, é que o seu corpo não entra em decomposição. Passa-se alguns anos e o normal seria realmente os corpos entrarem em processo de decomposição. Mas o seu corpo, através da graça divina, se manteve ainda intacto depois da sua morte. Isso mostra como Santa Bernadette foi realmente conduzida por Nossa Senhora desde o começo até o final de sua vida. E no dia 19 de abril celebramos o dia de Santo Expedito. Santo Expedito, que viveu ali no século IV, no início da igreja, ele era um soldado romano, um oficial romano que tinha como grande função proteger Roma dos impérios bárbaros. E daí Santo Expedito já gostava, de ouvir os ensinamentos de Jesus, as parábolas que ele falava, e daí ele tinha essa vontade de se converter. E daí no momento que ele teve essa vontade, apareceu um corvo. E esse corvo falava amanhã, amanhã, amanhã. E daí Santo Expedito pega, como um ato também muito proativo, pisa neste corvo, e quando ele pisa neste corvo, ele fala hoje. E
essa história esboça um pouco de sua intercessão, que é das causas urgentes, né? Porque o mal ali queria que Expedito não se convertesse. E através de um animal, através do corvo, simbolizou essa questão de deixa para amanhã, deixa essa conversão para amanhã, deixe de pensar em Jesus amanhã. Só que Santo Expedito pega, pisa no corvo e fala: hoje, hoje quero me converter a Jesus, hoje quero ouvir seus ensinamentos, hoje quero me apaixonar por Jesus e transformar desse amor em atos concretos na minha vida. E dessa forma, São Expedito se converte e mais para frente vai ser decapitado por causa da sua conversão e se torna também um mártir da nossa igreja. No dia 23 de abril, nós celebramos o dia de São Jorge. São Jorge, para os corintianos, já devem conhecer a típica figura que sobe num cavalo branco e através de sua lança mata o dragão. Nossa, realmente aconteceu isso, Aruan? Calma. Vamos entender primeiro a figura de Jorge em si, né? Jorge, igual a Expedito, vive no século IV, ainda na qual a igreja sofre perseguição. Jorge, ele é um soldado romano e ele abandona tudo, sua riqueza, seu cargo, tudo, para pregar o evangelho. Dessa forma, ele também sofre perseguições e acaba morto. Lembrando que Jorge, diferente de Expedito, Jorge ele é da região ali da Turquia. Então ele se revolta contra o imperador turco naquela época, mas que obedecia também a Roma. Então ele acaba sendo morto, perseguido num país, entre aspas, islâmico, na época, mesmo sendo católico. Então, um fato curioso aí também de São Jorge que se diferencia de Santo Expedito. Agora falando da história, que eu acho que vocês querem tanto saber. De fato, não existiu-se o dragão na qual Jorge matou, mas conta-se a lenda, né? Na época dos Templários, contava-se essa história na qual Jorge, um guerreiro cristão, astuto, ele foi combater, né, um dragão que devorava criancinhas. E daí, quando esse dragão ia devorar a filha do rei, Jorge chega e mata o dragão. E qual o significado, né, de tudo isso? Porque nós temos que entender mais o significado do que realmente a parte literal. O significado de tudo isso é o que simboliza o dragão? O mal. Tanto que em Apocalipse vai aparecer uma história entre Nossa Senhora e o dragão representando o mal. Então esse dragão representa o mal. E Jorge, ele representa essa vitória da fé e da luz. Então é feito toda assim uma imagem, né, do cavalo branco, que Jorge é um cavaleiro forte, né? Por causa que naquela época na qual foi ali redigida essa história, precisava se passar, né, todo esse entusiasmo da cavalaria aos templários. E no dia 24 de abril nós celebramos o dia de São Luís Maria Gregório de Montfort. É um nome longo, então vou falar São Luís aqui para exemplificar ele. Luís nasceu ali, né, na região da França. Ele vinha de uma família rica que prezava pelos estudos e, de fato, Luís estuda muito. Ele é muito inteligente. E daí ele vai para o caminho do sacerdócio, né? E daí começa a incomodar muita gente com as suas ideias, com a sua devoção mariana tão forte. Mas uma coisa que São Luís nos deixa como legado é esse livro aqui, ó, que ficou escondido há mais de 100 anos, né? São Luís ele escreve, fica 100 anos guardado esse livro e depois ele aparece. E esse livro é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. São Luís ele é um grande mariologista, então ele vai estudar muito sobre Nossa Senhora e sobre a doutrina católica através de Maria. E aqui ele defende alguns caminhos, né, para se aproximar de Deus através de Maria. Um deles, né, que se populariza muito é realmente a consagração a Nossa Senhora. E essa consagração, realmente, as correntes, né,
elas simbolizam essa escravidão de amor à Virgem. Então, eu me dou totalmente à Virgem. Eu viro escravo dela, a ponto dela poder fazer qualquer coisa comigo, porque eu sei que através dela eu vou chegar aos céus, a Deus. Então, eu me dou totalmente a ela. Eu dou toda a minha liberdade, tudo a ela. Esse é o significado, né, da consagração a Nossa Senhora. Essa escravidão de amor a Maria. Que vocês que têm interesse leiam esse livrozinho aqui, que ele dá um grande passo para você entender e se conscientizar para fazer a sua consagração a Nossa Senhora. E por fim, no dia 29 de abril, celebramos o dia de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, ela aos 7 anos começa a ter visões sobre Deus e ela sabe que ela tem que dedicar a sua vida a Deus a partir desses sonhos. Só que a sua família discorda totalmente e dão um partido para Catarina casar. E Catarina, num ato de rebeldia ali, corta todos os seus cabelos e se prende dentro do quarto em jejum e oração. Até que os pais, né, entendessem que realmente não era tipo uma briguinha, que ela não queria casar, mas que realmente os sonhos dela eram verdade e Deus chamava ela para uma missão. E de fato, a missão de Santa Catarina foi enorme, ao ponto que ela se tornou doutora da Igreja, junto com Santa Teresa d'Ávila, junto com Santa Teresinha do Menino Jesus, junto com Santa Hildegarda. Então ela se torna doutora da Igreja. Um dos seus livros mais marcantes é o Diálogo, que tem disponível na minha biblioteca católica. E esse livro é realmente relatos que ela fala, ela não escreveu propriamente, mas ela ditou o livro, sobre essas visões que ela tinha, sobre toda essa parte mística que ela tinha. E Santa Catarina também, um fato interessante, que ela bateu muito de frente na época com a igreja. Tanto que o Papa, a sede papal, se localizava em Avignon, na França, na época ali do século XIV. E daí, Santa Catarina, ela vai a Avignon, na França, fala com o Papa e convence a ele a voltar à sede papal em Roma, no Vaticano. Então é muito interessante como essa mulher, na época, era muito à frente, pensava muito à frente, tinha muito a devoção a Jesus, tanto em sonhos quanto em atitudes. Porque, pensem, no século XIV, nessa época da igreja, uma mulher bate de frente com o Papa e convence-o a voltar à sede papal para Roma. Então ela é realmente uma doutora da igreja e uma santa com muita perspicácia e muita inteligência e sabedoria. E se você gostou desse vídeo ou gostou de algum santo em algum livro aqui desse vídeo, deixa aqui nos comentários qual é o seu santo de devoção, um livro que nós citamos aqui que você já tenha lido. E nos encontramos no próximo mês com os Santos de Maio.